E aí, pessoal, como vocês estão? Uma boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, o horário que você estiver a assistir o vídeo. E eu queria pedir, né, coloque no comentário, nos comentários, onde você está, de onde você assiste, tá? Dê um alô, uma boa noite, vamos trocar ideias. A força da comunidade é exatamente isso, conversarmos e amadurecermos ideias. Eu gosto muito de assistir vídeos dos amigos da comunidade, né? Hoje, por sinal, assisti um vídeo bem legal, até esqueci o nome do canal, mas a pessoa falou coisas muito interessantes, muito preciosas. Depois eu vou dar uma olhada no meu histórico de visualizações e vou postar aqui nos comentários. Mas o foco no momento é trocarmos algumas informações sobre o mercado no sentido do vai não vai. Então o mercado ele vive numa grande expectativa, mas que não acontece. Bom, a primeira coisa numa alta, nós precisamos ver, bom, pelo menos no ciclo anterior, tem muita gente falando que a alta depende do Ethereum. Eu começo a contestar isso. Por quê? Porque esse ciclo ele tem uma métrica totalmente diferente em relação ao ciclo anterior. E se nós incluirmos na equação o fato de que o Ethereum quase foi batido pela Ripple na última alta, nós batemos, quase chegamos na Ethereum, quase, por pouco. Tivemos volume de negociação superior em alguns dias em relação ao Ethereum. Isso foi em novembro de 2024. Esse ano também, se não me engano, em fevereiro, tivemos dias onde o volume de movimentações no XRP foi superior ao Ethereum. Então, não é tão fundamental assim. Eu posso até estar falando uma bobagem, peço desculpas, mas numa perspectiva lógica, se XRP for bombardeada com alguma notícia forte, tá? Por exemplo, o término do processo, que seria algo bem bombástico para a continuidade de um ciclo de alta puxado por XRP. Então, abro um parêntese aqui. Quando eu falo ciclo de alta puxado por XRP, não estou a falar nenhuma bobagem. Isso porque nas altas anteriores, né, a gente observou isso em junho do ano passado, 2024, o mercado ele deu uma guinada uma guinada alta. Vemos a moedas, projetos, a WLD, por exemplo, ela valorizou 800% nessa época, né? E a própria Ripple puxou, né, junto com as moedas ISO, a valorização. O Ethereum ele parou, praticamente parou. Foi o XRP quem puxou a alta do mercado. Então eu estabeleci algumas coisas, né, tipo um efeito cascata, um dominó de ações necessárias para que o mercado possa finalmente se desenvolver. Por exemplo, então vamos lá, vamos numa linha de tempo. A entrada do capital institucional seria uma, a aprovação de ETFs, uma segunda informação, a terceira, que é a maturidade do processo de regulação. Essa maturidade, eu falo do Ato Gênios e o marco legal das criptomoedas norte-americano, a redução de juros do Banco Central pelo nosso amigo Jerome Powell, a adoção de grandes empresas para a utilização do Ledger, e por último a questão das stablecoins, segundo os recentes pronunciamentos do secretário-geral do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. Bom, a entrada do capital institucional. Isso já está acontecendo, é fato, tá? E essa entrada de capital institucional, ela pode ser comprovada através da tendência, né, da dominância do BTC que não cai. Então, nessa fase do halving do Bitcoin, nós já deveríamos
estar num momento de dominância bem menor, talvez aí 50%, mas a dominância ela oscila. Ela bateu na mínima aí nos últimos meses, ela bateu em 61% de dominância. Estamos em 64%, né? Ou seja, o capital ele está entrando em Bitcoin. É fato, é fato. O que deveria acontecer para que houvesse uma rotação de capital do Bitcoin para outros projetos? Lançamentos relacionados à legislação, à liberação dos ETFs. Então, o capital institucional ele está entrando em Bitcoin e agora ele precisa entrar em outros projetos para que haja aí de fato uma valorização desses outros projetos. Dentre esses projetos, né, vocês estão acompanhando, ontem saiu a notícia da Nasdaq, né, que ela listou XRP, XLM, Solana. Se não me engano, não há nada relacionado ao Ethereum nessa listagem recente lá da Nasdaq. E esses ETFs, sim, eles têm poder para implementar, para bombardear o mercado, né, as moedas com grandes capitais. Lembrando que o capital, quando eu falo de aumento do capital, não significa que aquela moeda efetivamente precise que haja um ingresso muito grande de capital, um ingresso proporcional à nossa expectativa para que o projeto ele aumente de valor, tá? Visto que muitos projetos têm moedas guardadas que não estão disponíveis para transacionar, né? Então estão em staking, estão, por exemplo, a Ripple tem o Scroll e por aí vai. Então, se no momento tivermos uma entrada de capital líquido, uma entrada líquida de $1 trilhão, isso vai catapultar o mercado, quem sabe estamos em 3 trilhões, 3,5, né? Eu acredito que isso poderia catapultar o mercado para uns 5 a 6 trilhões, tá? Então precisamos desmistificar isso. Então a primeira coisa, que a entrada do capital institucional, essa entrada ela vai acontecer, eu acho, opinião minha, tá? Através dos ETFs, que é a porta de entrada para alta. Aí eu faço um comentário com vocês. Vejam que neste ciclo a coisa está totalmente diferente. Nos outros ciclos, quando o capital institucional não estava voltado para o Bitcoin, o dinheiro foi distribuído. Houve uma distribuição e houve rotação, porque a rotação não veio do capital institucional, ela veio do varejo. Então o varejo saiu do BTC, entrou em Ethereum, entrou nos outros projetos, e o que não está acontecendo agora é porque o capital institucional está preso no Bitcoin. Isso aí é interessante falar, que sugere que poderá não haver um ciclo convencional como nós esperamos. Poderemos entrar num superciclo. O superciclo é um tempo de valorização maior. Então o BTC ele pode não cair da maneira que caiu em 2021. Ele pode manter um valor de fundo um pouco menor, fora do esperado. Digo menor, mas digo fora do esperado, né? Alguns defendem que BTC ele vai voltar para $65 mil, terá o fundo de 65, que foi o topo do ciclo anterior. Nesse contexto, o BTC poderá fazer um fundo em 80 mil, 90 mil dólares, tá? Que é superior ao ao topo de 2021. Bom, e não, assim, o mercado ele é constituído pelo capital de varejo institucional, que jogam em sincronicidade. O capital institucional ele depende das ações do varejo para poder fazer dinheiro e comprar e vender. Então, quando o varejo está com medo, o capital institucional entra. E nesse momento, o capital institucional está retraído, está segurando e vendendo. Por quê? Porque o mercado está em alta, estamos aí na expectativa de um estouro. Tá? E esse ato genius, que nada mais é do que a regulação das stablecoins, eu tinha colocado aqui na minha ordem de comentários, né? Por último, as declarações do Scott Bessent,
Mas se a gente parar para pensar, tudo que está sendo construído nesse momento nos leva à compreensão de que a alta está ligada diretamente ao ingresso das stablecoins no mercado. Então, vejam, essas stablecoins, elas serão cunhadas onde? Eu, sinceramente, já falei e repito, não acredito que, por questões de regulatórias, tá, o Tether não atende às exigências do ato gênios. Então, eu acredito que esse capital institucional ele virá para o SDC, que é uma moeda totalmente digital, capitaneada por bancos, pela Circle, que inclusive já abriu seu IPO semana passada, tivemos aí uma multiplicação vezes 5, né, da oferta inicial de ativos. Já estamos aí $130, se eu não me engano, do valor, né, em relação ao valor inicial, e o mercado vai receber esse dinheiro. Então, hipoteticamente, vamos lá, hipoteticamente, que 15% desse valor vá para a Circle, mais 100%, colocar 40% Circle, 15% RLUSD, não podemos descartar a rede Tron. Então, esse dinheiro vai ser dividido nas blockchains. Essas blockchains que receberem, que tiverem essa oferta, que forem receberem, comprarem títulos da dívida norte-americana, é aí que está. Isso vai depender da condição da blockchain em adquirir os títulos da dívida norte-americanos. Então, as blockchains que tiverem dinheiro líquido para comprar títulos da dívida, essas vão poder fazer uma oferta de dinheiro, liquidez para o desenvolvimento das suas blockchains e, consequentemente, aumento do preço do token nativo. Então, se esse dinheiro for para a RLUSD, e acredito que boa parte dele vá para a RLUSD, o XRP vai estourar de valor, né? O XLM, Banco Soroban e por aí vai. Bom, uma outra peça do dominó seria a adesão de grandes empresas. Aqui, a adesão das grandes empresas, e é por isso que eu quis gravar esse vídeo para vocês, né, para que a gente possa pensar direitinho, né, não agir, não colocar os pés pelas mãos, né. Então, até a questão de colocar pé pelas mãos, apesar de todo o otimismo que nós estamos vivendo, eu acredito que a melhor coisa agora seria preparar a venda, tá? Então, a próxima grande alta que nós tivermos, venda pelo menos aí 30%, pelo menos eu vou vender 30% do meu capital. Não vou deixar. Por quê? Porque a gente pode ter ao mesmo tempo um super ciclo ou a gente pode ter um mergulho. Tá? Fato concreto é que o foco é Ripple, o foco é XRP, porque eu acredito que XRP até 2030, nos próximos 5 anos, né, que é o processo de maturação, eu até fiz uma pesquisa no FatEye, e o FatEye é muito bom, depois vocês baixem aí o aplicativo, né? Ele estabeleceu um cronograma de ações para a valorização de Ripple. Então, o FatEye trouxe a informação de 20 a 50 dólares até 2030. Não sei, não sou eu quem estou dizendo, mas é a inteligência artificial do AC1 que eu uso. Bom, então, aí eu volto para a questão da adesão das grandes empresas. Como será a adesão das grandes empresas? Simples. Simples. 2025, norma ISO 20022. As grandes empresas vão ter que usar a norma ISO para transacionar dinheiro. O sistema, o marco regulatório norte-americano é o ato gênios. Quando eu uso a expressão marco, que significa primeiro, marco regulatório, primeira norma de regulação de algo. Então, o ato gênios, ele é, por essência, o marco regulatório das criptomoedas nos Estados Unidos. Se alguém quiser fazer um comentário e me corrigir, fique à vontade, mas a questão é literal, a questão lógica. Então, o marco de regulação
das criptomoedas nos Estados Unidos é o Ato Gênios. E para jogar mais uma bomba nisso, né? Se eu associar o Ato Gênios num contexto de stablecoins e num contexto de ISO 20022, nós temos uma criptomoeda que vai atender totalmente às exigências do Ato Gênios, que é a XRP. Você entende? Vocês conseguem entender a coisa? Então, a importância de Ripple para as novas finanças. Ripple não será apenas a moeda-chave, Ripple será os trilhos e corredores. Então, Ripple será a essência do sistema, tá? Por tudo que a gente vê, por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho assistido, e vocês também. É lógico, né? A gente assiste os perfis, assiste Jéssica, que está nos Estados Unidos, assiste Júnior, assiste o André Renato, assiste outros, né? Assisto pessoas no mercado financeiro convencional, porque nós precisamos olhar para os estertores, para as coisas que estão fora do mercado, né? Da nossa realidade. A gente tem que colocar a cabeça no periscópio e olhar para fora da linha d'água, né? E essa linha d'água, ela se chama Ripple, ondulações, tá bem? Gente, forte abraço, espero que esses comentários contribuam para a tomada de decisão de vocês. E vamos juntos, coloca aqui nos comentários, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite. E se você achar que esse vídeo fez sentido para você, te ajudou a ter uma ideia melhor, né, do mercado, daquilo que vai acontecer nos próximos meses, compartilhe esse vídeo, dê uma força, se inscreva no canal e um beijo para vocês e até!